Olá a todos e bem-vindos à atualização da Lei Dominical. Eu sou o anfitrião Dr. Isaac. Lembrando a vocês que acabou, irmãos e irmãs. Acabou. O fim de todas as coisas está próximo e os movimentos finais serão rápidos. Muitas coisas estão acontecendo, irmãos e irmãs. O catolicismo romano está se preparando para dar o seu movimento final em direção à dominação mundial. Enquanto o protestantismo apóstata, através das promulgações do que está acontecendo agora, está levando a uma lei dominical. Irmãos e irmãs, o que está acontecendo ao longo do caminho? A Bíblia diz, e ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fará com que tantos quantos não adorem a imagem da besta sejam mortos. Irmãos e irmãs, a intolerância religiosa está vindo para a América, e realmente para o mundo inteiro. Todas as nações beberão do vinho da ira de sua fornicação, e todos serão chamados a escolher entre o selo do Deus vivo e a marca da besta. E, irmãos e irmãs, os movimentos que estão em ação agora estão nos levando a esse momento em que estamos vendo as profecias do fim sendo cumpridas como nunca antes. E é hora de divulgarmos a mensagem dos 3 anjos dos últimos tempos, antes que seja tarde demais. Muitas coisas estão acontecendo e estamos vendo muitas coisas relacionadas aos 10 mandamentos. Esta manhã vimos como surgiram apelos para proibir atividades seculares aos domingos, depois que a Louisiana determinou que os 10 mandamentos fossem exibidos nas salas de aula. E então nós estamos vendo a invasão em relação à observância do domingo. Vemos a invasão levando exatamente para aquilo que Deus nos disse, o que aconteceria nos últimos dias. E então o que precisamos fazer é cuidar dos negócios de nosso Pai. E assim com o movimento do sábado da terra fazendo suas coisas, e o Papa, nós estamos vendo única e certamente se intrometendo nos assuntos humanos, entendemos que a desolação definitivamente está aqui. Escutem isso aqui. O que o papado acabou de fazer, e falaremos sobre isso amanhã. E aí, o que acontece é que o papado está liderando pelo exemplo. O mundo inteiro vai fazer em termos dessa coisa de mudança climática. E entendam isso aqui mesmo. Eles vão culpar todas essas convulsões da natureza. Ellen White diz, a profanação do primeiro dia da semana. Agora, ela não o chamava isso de mudanças climáticas naquela época, mas é assim que eles estão chamando hoje. Irmãos e irmãs, esta lei dos 10 mandamentos que está agora nas escolas públicas da Louisiana é o assunto agora da nação. Os outros estados estão falando sobre fazer isso e vamos levá-los para outra transmissão onde eles estão falando. Obrigado. Na semana passada se tornou o primeiro estado a exigir a publicação dos 10 mandamentos nas salas de aula. Isso agora foi desafiado no tribunal e esse é o tema do comentário desta semana do analista político da Louisiana e colunista do Gambit Clancy. Santo Moisés. O governador Jeff Landry e os legisladores estaduais estão determinados a atormentar a Constituição dos Estados Unidos, mesmo que tenham que usar os 10 mandamentos para isso. Eles claramente não leram a Constituição com muito cuidado, se é que o fizeram. Saberiam que a primeira emenda não apenas garante o livre exercício da religião, mas também proíbe o estabelecimento de qualquer religião oficial, o que é a nova lei da Louisiana faz ao alimentar a força do cristianismo judaico para crianças em idade escolar de todas as religiões ou sem fé. O governador e os legisladores aparentemente não sabem muito sobre os 10 mandamentos, porque o projeto de lei que Landry acabou de sancionar, mal redigido, que lista 11 mandamentos. Sim, 11 mandamentos. Ok, então vocês percebem que as pessoas estão muito chateadas com isso. E bem, vamos para outra. Isso é novidade. Outra nação, escutem isso aqui. Eu vou ser o Sr. Han e você será o Sr. Colley agora, ok? Tempos rápidos e acelerados. Então, em 2005, saiba que você é o Colley. Acredite em mim. Regra 54 da Suprema Corte de 2005, de que você poderia exibir os 10 mandamentos na capital do estado do Texas e Austin. Eles fizeram isso, porque na opinião deles, os 5 juízes que decidiram que poderiam fazer uma exibição passiva, tudo bem, estava simplesmente lá para mostrar às pessoas que parte de nossa cultura, e não toda a cultura, foi baseada nos mandamentos que Moisés trouxe do Monte Sinai. E o professor deixou de fora que Moisés também está na
Suprema Corte. Então ele é uma figura religiosa. Então lá não há dúvida. E ele não disse Moisés, ele disse os legisladores. E tudo isso remonta, e é isso que a Suprema Corte decidirá, ok? É história, é história. Então, Patrick Henry e Roger Sherman, de Connecticut, queriam os Estados Unidos para ser uma nação cristã. Eles queriam que fosse definido na Constituição. Benjamin Franklin, James Madison e Thomas Jefferson. Foi uma briga enorme por causa disso na Filadélfia, quero dizer, cadeiras voando, e foi muito intenso, e a equipe do Madison venceu. Houve uma citação circulando por aí por anos que Madison queria que os 10 mandamentos fossem a base da lei dos Estados Unidos. Essa citação era falsa, era uma história incrível. Procure, mas ganhou força. Madison nunca disse isso. Mas o que é verdadeiro e o que é histórico é que nosso país é baseado no judaísmo. Digo isso de forma diferente da filosofia cristã. E se você olhar para os 10 mandamentos, excluindo a parte sobre a divindade, verá que o Estado de Direito, os direitos individuais, é uma responsabilidade pessoal. Está por trás de todos os ditados e os pais fundadores sabiam disso. Então eles não se opuseram a qualquer tipo de exibição dos 10 mandamentos. Agora, Louisiana, você está certo, e isso me dói dizer que isso se tornará uma questão partidária, porque nenhum dos dois lados realmente quer a verdade. Se as escolas públicas da Louisiana exibirem os 10 mandamentos, eles têm absolutamente a responsabilidade com seus alunos de explicá-los em um contexto histórico. Sim, eu acho que vai falhar. Acho que vai falhar no teste que eles estabeleceram. Estabeleceram um teste. Como os 2 casos principais aqui, o estado do Texas ficou distante porque Breyer foi persuadido pelo fato de que fazia parte de uma amostra diversificada de diferentes visões de moralidade e apresentações ao longo do tempo. Então era basicamente uma exposição do que era visto, não apenas com uma inculcação de uma fé específica. Isso parece ser precisamente uma inculcação de uma fé específica e fez com que a legislatura do estado de Louisiana... Espere. Os 10 mandamentos emanaram de Moisés, o judeu. Sim, então que fé eles estão promovendo? O cristianismo, e se eles tivessem atribuído um currículo, eles estariam em muito melhor forma se tivessem dito que estamos fazendo isso, já que, como você disse, é uma empresa filosófica. Eles estariam bem, mas não é disso que se trata para eles. Isso é a mesma coisa que fizeram no Alabama com o Roy Moore, e acho que eles vão acabar exatamente no mesmo lugar, mas politicamente acho que é uma vitória. Não é o mesmo que Moore, porque Moore estava lá dizendo que nós queríamos impor o nacionalismo cristão do jeito que você disse. Ele queria os 10 mandamentos na Suprema Corte. Ele queria os 10 mandamentos sobre isso. Ele queria que todos no Alabama fossem nacionalistas cristãos. Isso é o que Moore queria. Eu não sei como a Louisiana vai lidar com isso. Eu sei que o governador é um homem inteligente. Acho que quando for, será um desafio. É claro que os advogados do Estado vieram e disseram que isso é uma coisa histórica, educacional, e acredito que a Suprema Corte irá governar 63, com base em que você deve tê-lo, desde que as escolas públicas não promovam uma religião específica. Você simplesmente ignora o fator judeu em tudo isso. Não sei por quê, porque o povo judeu está basicamente acreditando nos 10 mandamentos. Então, se você disser que é uma imposição da religião, que religião? Então, o que acontece é que vocês viram o debate acontecendo. Eles acreditam que a Suprema Corte acabará por defender isso, e isso terá implicações para o fim dos tempos. E irmãos e irmãs, isso é algo que precisamos observar. Quero dizer, esse nacionalismo cristão, essa coisa de nacionalismo cristão dos 10 mandamentos, está realmente atingindo este país como uma tempestade e precisamos ser amplos e acordados. E há artigos aqui falando sobre o nacionalismo cristão. O principal é um aumento do nacionalismo cristão e o que acontece é que na colina diz que o nacionalismo cristão obteve uma vitória. E então o que acontece é isso aqui. Isso é algo que precisamos dar uma olhada e eles querem mostrar outro aqui. Olhem isso aqui.
Agora, lembrem-se, no início da história, eles tinham uma coisa no ensino da religião nas escolas públicas, conectado com a legislação dominical. E então, não estou aqui para contar a vocês, e acabei de ver o que mostramos a vocês esta manhã com o Estado, onde houve ligações na Louisiana pedindo que as coisas fechem aos domingos, e há conexões com isso. Irmãos e irmãs, está apenas confirmando o que já sabíamos e precisamos ser muito alertas em nossa educação física e espiritual. E são sinais de que o Senhor está nos mostrando de que todas essas coisas que Jesus disse vão acontecer e estão acontecendo bem agora. Então vamos ver mais alguns vídeos e ouvir isso aqui. Agora eles estão desmoronando. Agora o que acontece é que a esquerda está olhando para isso de um ponto de vista de preocupação por causa das implicações, mas escutem isso aqui agora. Diz aqui que o nacionalismo cristão obtém uma vitória. Uma fonte que pode ser ouvida em todos os públicos e nas salas de aula do ensino fundamental e médio até 2025. Caso isso não bastasse, os cartazes também incluíram uma declaração de 3 parágrafos que dirá que os 10 mandamentos têm sido uma parte proeminente da educação americana. Outros estados, incluindo Tennessee e Texas, consideraram implementar leis semelhantes e, como esperado, a mudança já gerou desafios legais. A citação tuitada pela ACLU, estamos processando a Louisiana por exigir que todas as escolas públicas exibissem os 10 mandamentos em todas as salas de aula. As escolas públicas não são escolas dominicais. Ok, então o que acontece é lembrar o ensino da religião. Ellen White disse, o ensino da religião nas escolas públicas está conectado com a legislação dominical e é assim que está sendo visto. E é isso realmente é o ensino da religião nas escolas públicas. Escutem. Muitos ficaram indignados com as notícias online de direitos humanos. Kazim Rashid tuitou a situação que o governador da Louisiana acabou de assinar uma lei obrigando os 10 mandamentos a serem exibidos em todas as escolas públicas, mas rejeitou as oportunidades de garantir que todas as crianças dessas escolas públicas recebam merenda. Louisiana tem a 2ª maior taxa de pobreza entre crianças nos Estados Unidos. Que vergonha! Um representante democrata, Eric Swall, tuitou: vamos lá, os líderes MAGA nem seguem os 10 mandamentos. O segundo diz que você não deve fazer para si mesmo um falso ídolo. Um apresentador de rádio, Eric Erickson, tuitou, citação, eu me formei em uma escola pública da Louisiana, onde a maioria das salas de aula tinham os 10 mandamentos na parede, mas quando o nível de leitura da 3ª série é de apenas 49%, não vejo por que o Estado querer gastar dinheiro com advogados, provavelmente por uma lei inconstitucional que torna os 10 mandamentos obrigatórios, apenas para sinalizar uma virtude de lado em uma guerra cultural. Na verdade, usar reformas conservadoras para consertar as escolas em vez de colar cartazes. Metade da 3ª série nem consegue ler. Mas primeiro, o Instituto Liberdade insiste que este é um grande recurso. E em uma declaração, seu advogado disse que colocar o documento histórico nas paredes da escola é uma ótima maneira de lembrar os alunos das fundações da lei americana e da Louisiana. Aplaudimos a Louisiana por ser o primeiro, mas de forma alguma o último estado a dar esse passo ousado pela liberdade religiosa. Vocês ouviram isso? Vocês veem o que está acontecendo? E eu estou apenas vendo as atitudes. Agora, as coisas estão mudando. Daniel, capítulo 11, fala sobre isso, na mudança do rei do norte e do rei do sul. Escutem. Também vamos brincar. Esse é um teatro ou ele pensa que isso vai se manifestar no tribunal? Eu acho que ele realmente acha que vai se manifestar no tribunal, porque se você quiser seguir o Estado de Direito, então você realmente precisa seguir a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o Estado de Direito de nossa terra. E eu diria que a Suprema Corte disse que a exibição dos 10 mandamentos nas escolas públicas são inconstitucionais, e isso aconteceu em 1980. Então estamos falando de leis quase idênticas, e meio século atrás eles disseram que não estava tudo bem.
Acho que ele está apostando é que esse tipo de Suprema Corte reativa e muito partidária derrubará o presidente e dirá que agora está tudo bem e que deveríamos ter muito medo disso, porque agora estamos em um mundo de cabeça para baixo, onde você tem um presidente deste século dizendo que você não pode fazer isso em nenhum lugar. Então, veja, eu acho que concordo com todos os outros. É obviamente inconstitucional exigir que as escolas exibam os 10 mandamentos. Concordo com o que o conservador apresentador de rádio Eric Erickson disse. Porque eles querem gastar dinheiro. Não é que custe muito dinheiro exibir os 10 mandamentos, mas eles gastarão dinheiro lutando contra isso no tribunal, porque isso irá a tribunal. A ACLU está processando e a Suprema Corte no passado deixou muito claro que você não pode forçar as escolas a estabelecer os 10 mandamentos. A composição do tribunal mudou na direção da palavra certa. Ainda não acho que você conseguirá obter qualquer decisão diferente neste tribunal sem que poderíamos descobrir. Eu ainda acho que haverá uma maioria que dirá que exigir os 10 mandamentos não é constitucional. Agora observe que eu disse exigir. Acho que está tudo bem se eles decidirem colocar os 10 mandamentos, porque eles poderiam entender. Agora que isso aconteceu, também você sabe, como um time esportivo em uma escola pública, se eles orarem, se tiverem algum tipo de sessão de oração, que também foi litigada, às vezes, associações seculares irão processar por causa disso. E se uma escola, se uma sala de aula tivesse colocado os 10 mandamentos, e então o Estado disser não, você não pode fazer isso, então eu apoiaria um processo com base nisso. Acho que eles deveriam ser capazes de abri-lo se quisessem. As crianças deveriam poder orar se quisessem. Isso deve ser apenas voluntário, não obrigatório. Então o Estado que tenta obrigá-los a fazer isso é o que torna um direito inconstitucional. Certo, muito claramente a liberdade religiosa sugere que todos tenham direito de escolher sua própria religião e a lei não pode forçar isso a ninguém, especialmente crianças em uma sala de aula. E é isso. E podemos ver que as leis dominicais virão como resultado, resultarão em força. Irmãos e irmãs, mas entendam que não será apenas uma simples agitação da esquerda ou da direita. Entendam que o espiritismo vai desempenhar um papel. Enquanto os demônios vierem em forma humana, quando Satanás vier como Cristo dizendo ao mundo inteiro que precisamos nos unir e precisamos parar com a imoralidade, precisamos parar com todas essas convulsões na natureza, adorando no domingo, então, irmãos e irmãs, então a lei de Deus será anulada. Na verdade, leremos para vocês o Espírito de Profecia nos Testemunhos, volume 8, e escutem isso aqui, isso é muito profundo. Anjos caídos do céu formam confederações com homens maus. Neste tempo, o anticristo aparecerá como o verdadeiro Cristo, e então a lei de Deus será anulada pelas nações do mundo. E então o que acontece é que, quando Satanás vier como Cristo, isso será uma ilusão dominadora, e todas as nações imporão a lei dominical. E irmãos e irmãs, então haverá uma agitação, e com a agitação os anjos caídos virão e enganarão os homens. E irmãos e irmãs, isso vai acontecer muito rapidamente. Então o que estamos vendo aqui é a refutação do meio e da esquerda. Escutem atentamente. Honestamente ridículo, e a maneira como está sendo amplamente divulgado é apenas o primeiro estado a fazer isso. Você sabe que há um esforço generalizado aqui entre os nacionalistas cristãos. As pessoas querem que o cristianismo se torne parte da lei. Eles querem, essencialmente, que a religião seja imposta às crianças. Eles querem isso na sala de aula. É isso que eles farão. Então, acho que entramos em uma situação complicada. Como você disse, acho que ter o mandato estadual de que as escolas façam isso é inconstitucional. Mas o que acontece se um conselho escolar conservador decidir, você sabe, o que queremos que tenha isso em nosso distrito escolar, vamos votar e vamos fazer com que os professores tenham que colocá-lo. E se um dos professores não quiser colocá-lo, a Suprema Corte decidirá nesse caso, porque acho que é isso que vem a seguir. Sim, quero dizer, é isso que vai acontecer. Algum professor se recusará a fazer isso. A ACLU irá processar seu nome, etc.
Olha, eu não acho que exibir os 10 mandamentos seja como consagrar a lei conservadora cristã ou algo assim. É verdade que os 10 mandamentos são uma forma inicial de algum tipo de documento legal na história, como o código de Hammurabi. Se eles colocassem o código de Hammurabi de uma perspectiva histórica em uma aula de história mundial, não seria necessário. Não seria endossar o olho por olho, seria apenas dizer que na história do desenvolvimento do direito e da filosofia jurídica e do direito religioso e das primeiras civilizações, esta foi uma parte importante da fundação disso. É que os 10 mandamentos são importantes, você sabe, não apenas para o cristianismo, mas também para o judaísmo. Não é para um específico. E tudo o que, você sabe, há uma variedade de denominações, obviamente cristãs. Não é para um em particular. Então eu não acho que é bom. Na verdade, deve ser ensinado e reconhecido como uma das primeiras fontes de autoridade legal, mas não é. Mas também é um símbolo religioso e o Estado não pode obrigar uma instituição pública a exibir um símbolo religioso. Não acho que deveria proibi-los de exibir um símbolo religioso, que também faz parte da história jurídica e mundial, mas você sabe que vão exigir isso e qual é o objetivo. Agora, haverá um processo, assim como Erik Erikson disse. Eu acho que também veremos um processo, quero dizer, a ACLU já está de olho nisso, mas um professor se recusa a postar os 10 mandamentos em sua sala de aula. Acho que isso também é motivo justo para um processo. Acho que quanto mais melhor, deveríamos realmente fazê-los pagar por isso. E isso é triste, porque obviamente Louisiana é um estado onde há uma alta taxa de pobreza. Você não quer que os dólares públicos sejam usados para travar essa batalha legal, com base em valores cristãos que não são defendidos em outras políticas, porque estamos deixando as pessoas viverem na pobreza e na miséria, enquanto há uma concentração de riqueza entre as pessoas mais ricas da Louisiana. Não é um valor cristão dar seu dinheiro aos pobres e aos necessitados? Por que não estamos fazendo isso? Por que estamos insistindo? Porque você está cobiçando a casa do seu vizinho, Jéssica? É sobre isso que estou perguntando aqui. Porque estão na lista. Sim, por que estamos gastando esse dinheiro nesse processo? É ridículo. Sim, há muitas coisas na lista que são ignoradas. Sim, mas dinheiro não é a resposta para o que há de errado com a educação, embora claramente porque gastamos bilhões em educação, você sabe que o financiamento da educação ao longo do tempo é um gráfico parecido com este. Leitura e proficiência é um gráfico parecido com este, então claramente não podemos gastar nosso dinheiro para obter melhores resultados educacionais. Se pudéssemos... Mas bem, a grande razão para isso é que vimos a parcela do orçamento da educação quase triplicar a parcela que vai para a pensão. Então, isso é realmente a conversa do momento. Eu conto a vocês, e como eu lhes disse, vocês viram as ligações. Vocês viram as ligações para fechar tudo no domingo. E outras coisas. Essa coisa é muito profunda. Isso definitivamente é um problema. A Igreja e o Estado estão agora fazendo preparativos para um futuro conflito. Como outrora os católicos, os protestantes estão agindo dissimuladamente para exaltar o domingo. Por todo o país, a Igreja Papal está elevando seus gigantescos e maciços edifícios, em cujos recessos se hão de repetir as cenas de perseguição de outros tempos. O caminho está sendo aparelhado em proporções vastas para a manifestação dos prodígios de mentira, mediante os quais Satanás pretende enganar, se for possível, até os escolhidos. Testemunhos Seletos, página 449. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. O Grande Conflito, página 443-445. Irmãos e irmãs, é o que está acontecendo agora. Os protestantes, os ex-protestantes estão impondo os dogmas da Igreja Católica, estão querendo impor nas escolas dos Estados Unidos da América. O fim se aproxima. A imposição da lei dominical precede o fim do tempo da graça.
O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pelo qual será decidido seu destino eterno. Eventos Finais, página 227.